Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz, pastor Cláudio Corgozinho falando. E nós estamos aqui nesse projeto de divulgação da palavra de Deus. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. E eu tenho ficado muito feliz com a repercussão desse projeto. Tenho recebido mensagens de pessoas dizendo que estão se sentindo cada vez mais estimuladas, ficam aguardando o horário. Graças a Deus nós estamos subindo vídeo todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, o que não era uma pretensão inicial. A pretensão inicial era vídeos de segunda a sexta-feira, vídeos de um capítulo, pelo menos um capítulo todos os dias. Mas nós temos subido 2, 3 capítulos todos os dias para a glória do Senhor Jesus. E eu tenho visto que tem realmente atingido o propósito, que é estimular as pessoas, além, claro, óbvio, evidente, de divulgar a palavra de Deus, facilitar com que essa palavra poderosa alcance mais vidas. O objetivo é fazer com que o cristão conheça a palavra. Não simplesmente conheça aquilo que é pregado nos cultos, né? Nos cultos, seja de quarta, seja no culto de sexta, no culto de domingo, que são os dias mais comuns de culto, mas conheça a palavra como um todo. Eu, particularmente, acho muito importante isso, porque a palavra do Senhor nos diz que a palavra dele, a Bíblia Sagrada, é a espada do Espírito. A palavra é a espada do Espírito. E espada é arma, tanto de ataque quanto de defesa. Então é importante que você conheça essa arma que o Senhor nos deu, para que nós saibamos utilizá-la e possamos conquistar, por meio da palavra dele, autoridade no mundo espiritual. Pois bem, fico feliz então que você esteja gostando, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like, muito importante, compartilhe nas redes sociais, deixe também comentários, tudo isso, além de fazer com que a palavra alcance um lugar muito mais longe, alcance muito mais pessoas, também me deixa muito feliz, porque é fruto desse nosso projeto. Pois bem, nós já estamos no livro de Êxodo, capítulo 11, vamos começar Êxodo, capítulo 11, verso 1, e tem um título aqui e diz assim: Deus anuncia a 10ª praga. Êxodo, capítulo 11, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. A instituição da Páscoa, título. Êxodo capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano.
Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frescura. Ou melhor, fressura. Vou repetir, verso 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros, santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa pela manhã, até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Título: 10ª praga, morte dos primogênitos. Verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito,
Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertaram com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou em sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Título: A saída dos israelitas do Egito. Verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado. Porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Título: Consagração dos primogênitos. Êxodo capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança do determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Título: Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Êxodo capítulo 13, verso 19. Vou repetir. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pois bem, meus irmãos, lemos então capítulo 11, 12 e 13 de Êxodo. Estou muito feliz, nós estamos avançando muito rapidamente, está sendo uma média de 3 capítulos por dia. E mais uma vez eu te convido, deixe os seus comentários, qual está sendo o resultado dessa leitura bíblica na sua vida. Talvez você esteja fazendo no seu carro sozinho, mas talvez você esteja fazendo essa leitura, acompanhando essa leitura com a sua esposa, com seus filhos à noite em casa. Fico muito feliz. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, melhor, mais efeito trará positivo para a sua vida e para a sua casa. Efeito positivo, poder de Deus, atrair a presença de Deus para a sua casa, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Conhecer a palavra é muito importante, porque o Senhor disse que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que nós nos dedicamos à leitura da palavra, essa leitura começa a entrar no nosso espírito, porque veio do Espírito de Deus. Então, faz conexão com o nosso espírito e nós nos tornamos fortalecidos na presença de Deus. Te convido a se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Deixe o seu like, ative o sininho, comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, junto a todos os seus familiares, amigos. E um grande abraço, Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo vídeo.